Rute era uma mulher, temente a Deus, corajosa, leal, trabalhadora e respeitadora. Venha conhecer a história dessa guerreira na Bíblia. Vamos ler e ouvir a história de Rute na Bíblia. Vem comigo. Rute capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. 6. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. 7. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E, indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá. 8. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E, beijando-os ela, levantaram a sua voz e choraram. 10. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. 11. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iris comigo. Tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos. 12. Voltai, filhas minhas, e de-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. 13. Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. 14. Então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. 15. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após tua cunhada. 16. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 18. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? 20. Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. 2.1 Cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. 22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Rute capítulo 2. 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. 2. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanhar espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. 3. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. 4. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. 5. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? 6. E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. 7. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas.
e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. 8. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cigarem, irás após elas, não dei ordem aos moços, que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. 10. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? 11. E respondeu Boaz, e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. 12. O Senhor retribua teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. 13. E disse ela: acho graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. 14. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. 15. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. 16. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. 17. E esteve ela apanhando naquele campo até tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. 18. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. 19. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. 21. E disse Rute, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. 22. E disse Noemi à sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. 23. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.